O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, e então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nas intenções da Santa Missa de hoje, queremos recordar a Diocese de São Luís de Cáceres, aqui nossa vizinha, sufragânea de Cuiabá. Hoje é o dia de São Luís, rei de França. A devoção a São Luís, em Cáceres, que se chamava antigamente de Vila Maria, se deu pelo fato de a cidade ter sido renomeada em honra de um importante governador do nosso estado, mais especificamente de nossa capitania, na época em que fazíamos parte do Reino de Portugal. A nossa capitania, o governador Luís Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Por isso chama-se Cáceres, Luís, São Luís de Cáceres. São Luís, evidente, não é o governador, é só uma homenagem. São Luís é o rei de França, famoso rei cruzado, né, que na Idade Média foi um exemplo luminoso de estadista, de pai de família e de santo. Celebramos também, a família do Carmelo celebra Santa Maria de Jesus Crucificado, ou Santa Miriam, a pequena árabe, que viveu uma vida bem trabalhosa, não é? Ela foi, ainda pequena, martirizada, porque os seus parentes muçulmanos queriam obrigá-la a deixar de ser cristã, e ela não aceitou. Então, foi cortada a sua garganta. Ela então foi levada para uma gruta onde Nossa Senhora cuidou dela. E durante a sua vida ela foi sempre um milagre ambulante. Os médicos não sabiam explicar como é que aquela ferida tinha se restabelecido. Inclusive faltavam 2 anéis da traqueia, mostrando bem claramente que ela tinha sido degolada. Depois Nossa Senhora previu que ela faria parte de uma congregação dedicada a São José e finalmente terminaria no Carmelo. Ela, nessa época em que era noviça, ela foi possuída por legiões de demônios cada vez mais fortes, inicialmente exorcizados pela superiora, depois por um padre, e finalmente só um bispo dava conta de exorcizar. E ela teve um caso único na história, que nós tenhamos conhecimento, de uma possessão angélica. Ou seja, depois que os demônios saíram, ela foi possuída, né, pelos anjos. Teve um forte e importante papel no Concílio Vaticano I, porque ela de longe, lá em Belém, onde ela rezava no Carmelo de Belém, ela rezou pelo Papa Bem-aventurado Pio IX e pelo desenvolvimento do concílio e o estabelecimento do dogma da infalibilidade papal. Então são só 2 notas do nosso calendário para ver que no céu nós estamos com esses grandes intercessores rezando por nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho do amor, o mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus, amar o próximo como a si mesmo. Nestes mandamentos não está resumida somente a lei, está resumido todo o processo de nossa santificação.
Vamos entender isso muito brevemente e aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, como começa tudo isso? Não começa amando a Deus. Como assim, padre? Que loucura é essa? Mas não é o maior mandamento? Sim, mas tudo começa com uma fé inabalável no amor que Deus tem por nós. O amor consiste nisso. Deus nos amou por primeiro. Sabendo o quanto Ele me amou e se entregou por mim, fé. Tendo notícia disto, fé. Tendo experiência disto, eu sou amado, fé. Então, eu quero amá-lo de volta. E esse amar de volta não é simplesmente uma decisão com força humana, é também isso, mas é sobretudo uma ação divina em nós. Com um ato de fé, Deus ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para fazer, para amar. Eu quero o que Ele quer, eu desejo o que Ele deseja, eu não quero o que eu quero. O principal não é fazer a minha vontade. O principal é unir a minha vontade à dele, porque Ele é muito bom e sumamente digno de ser amado. O que quer dizer amar Deus? As pessoas acham que amar é sentir afetos por Deus. Amar não é sentir afetos por Deus. Amar é querer o que Deus quer, querer unir a minha vontade à dele. A esposa quer se unir ao esposo de tal forma que os dois sejam uma só carne, não é isso? Pois bem, a alma quer se unir a Deus de tal forma que seja uma só vontade. Quando você ama uma pessoa, você quer dar alguma coisa para essa pessoa, não é verdade? Quando você ama seu filho, ama seu namorado, namorada, marido, esposa, quando você ama os seus amigos, você quer fazer algo de bom. É um amor de benevolência, você quer fazer o bem para essas pessoas, dar algo para essas pessoas. Você começa amando a Deus, seguindo os seus mandamentos, não ofendendo. Esse é um amor mínimo. Mas depois que você se confessou e não está mais ofendendo a Deus com pecados mortais, você começa a sentir uma grande vontade de entregar as coisas para Ele. Então você vai e entrega para Deus, renuncia, dá coisas para Ele. Se você, por exemplo, dá os seus bens em esmola, você está renunciando a algo. Se você dá o seu tempo na oração, você está renunciando a algo. Se você dá a sua sexualidade na castidade e no celibato, você está renunciando a algo. Mas a maior doação de todas é a doação da sua vontade. Porque quem dá a Deus a sua vontade, deu tudo, porque não há mais nada para oferecer. Pense bem. O que é que você tem para dar, uma vez que você deu a sua vontade? Eu não quero mais nada, eu quero o que Ele quer. E então você, não importando o estado de vida, casado como São Luís, ou monja como Santa Maria de Jesus crucificado, padre ou leigo, não interessa o estado de vida, uma vez que você quer tudo o que Ele quer, você deu tudo, porque não há mais nada para dar. Amar a Deus, como de Jesus, de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento.
essa totalidade, ela se resume num amor em que a minha vontade se funde com a vontade de Deus. Se Deus quer seca, que haja seca. Se Ele quer uma chuva suave como a desta manhã, aliviando esses dias de secura, então que chova. Se Ele quer frio, que venha o frio. Se Ele quer calor, que venha calor. Se Ele quer que as coisas se resolvam com facilidade, eu aceito o dom. Se Ele quer que as coisas sejam trabalhosas, eis-me aqui para trabalhar. Se Ele quer que as coisas encaixem direitinho, como uma luva, eu docilmente me deixo conduzir. Se Ele quer que as coisas só venham através de uma grande luta, uma luta doída, sofrida, provada, então, Senhor, quem seria louco de querer o que Deus não quer? Amar a Deus, meus irmãos, é, antes de tudo, saber que Ele é muito bom. Fé, sumamente digno de ser amado. Quer dizer que a vontade dEle é sumamente digna de ser seguida. Quer dizer que a minha vontade, ela tem uma única missão: se conformar à vontade dEle, querer o que Ele quer, renunciar aos meus caprichos, minhas veleidades, para então querer o que Ele quer com os seus mínimos detalhes. Mínimos. Meus irmãos, amar Deus. E então, porque Ele me ama, eu termino me amando. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. A coisa começa com o si mesmo. Eu amo a mim com aquele amor com o qual Deus me ama. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o projeto que Deus tem para mim. O que é que eu posso dizer de mim? Somente Deus me pensa do jeito que eu realmente sou. Eu tenho vaga lembrança do que eu sou. Eu me recordo de mim e das coisas que eu sou de forma seletiva. Quantas vezes pessoas com as quais a gente convive lembram episódios de nosso passado que nós já gostaríamos de ter esquecido e soterrado. É a pessoa incômoda, não é? Vem jocosamente jogar na sua cara aquilo que você é, que você foi, que você fez. E você já num mecanismo de autodefesa e de proteção, já queria ter esquecido aquilo. Já queria ter esquecido aquela bobagem que você fez e aprontou. Deus conhece todos os pequenos e mínimos detalhes da sua alma, do que você é. Deus sabe a história de todos os seus átomos. Um átomo que está aí no seu nariz, Deus sabe a história dele desde a criação do universo. Será que ele não fez parte de alguma poeira cósmica? Será que esse átomo aí não esteve em oceanos distantes? Ou no topo de montanhas altíssimas? E que ao longo de milhões e milhões de anos foi terminar aí no seu nariz? Deus sabe a história de cada átomo. Deus sabe quem você é. E ama. E aprova. E aceita, porque pelo batismo você recebeu a graça do Filho, e Ele olha para você e diz: eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer. E aí então, nós somos um presente. Aí eu posso amar o próximo, eu posso me doar, porque eu me amo com aquele amor com que Deus me ama. Eu aceito o que Deus aceita de mim, eu quero o que Deus quer de mim, eu rejeito o que Deus rejeita de mim,
eu dou aquilo que Deus quer dar, eu entrego o que Deus quer entregar, eu sou um presente para os outros. Amar os outros com aquele amor abrasado com o qual Deus me ama, e então eu me amo e eu me dou de presente. Eis aí, meus irmãos, a arquitetura daquilo que é o nosso caminho de santidade. Mais do que 2 mandamentos, o Evangelho de hoje nos fala de todo um itinerário de vida, um itinerário de santificação. Tudo começa com a fé. Uma fé que não precisa ser afeto, precisa simplesmente ser notícia. Você sabe que Deus ama você. Você não se amaria, você tem juízo, você não se amaria. Mas Deus tem suas loucuras de amor. E Ele ama aquilo que não é amável, porque amando faz com que aquilo que não é amável seja amável. E o amor de Deus faz, o amor de Deus transforma, o amor de Deus é a causa da amabilidade de tudo que é amável. Nós amamos as coisas porque elas são boas. Deus, porque ama, faz com que as coisas sejam boas. Nós amamos a coisa porque ela já é boa. Deus, ao amar, faz com que a coisa fique boa. E Ele me ama, e vai me amando, e vai me transformando numa pessoa melhor. Resposta a esse amor é conformar a minha vontade à dele. Você começou fazendo o quê? Seguindo os mandamentos? Depois começou dando o seu tempo? Depois dando os seus bens? Agora você precisa dar tudo, dar sua vontade, porque quem deu a vontade não tem mais nada para dar, porque tudo entregou.